so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Bom, estamos aqui novamente, né? Com mais um episódio do nosso pod. Maravilhoso, né? Tá compartilhando esses momentos, né, com mais mulheres e mais mulheres, não só de São Paulo, como, né, do Rio. Estamos com a maravilhosa, né, que a gente trocou uma ideia perfeita, a Van, que também é instrutora de chair, e vem contar um pouquinho aqui quem é a Van, né? E vai falar de umas coisinhas maravilhosas aí pra nós. Né? Até pra gente, né? Que não sabe muito, eu não sei. Não sei, né? Até a gente pensou em pesquisar, né? O que seria esse sagrado feminino. E eu falei pra Dani, não vamos pesquisar? Porque a gente quer entender mesmo, sabe? O que é, porque é um tema diferente que eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Entendeu? Sim. Então, antes de tudo, eu queria que você falasse quem é a Van, né? E falar o que você é, não o que você faz. Vamos ver. Depois você fala o que você faz. Tá. E aí a gente vai bater no papo e vai embora. Então, já vou começar. Obrigado. Primeiro, deixa eu agradecer, Cris, Dani, pela oportunidade. Meu primeiro podcast. Estou super feliz, me sentindo honrada de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, muito legal. A gente precisa divulgar mais o nome do Chair Dance, né? Para mais pessoas conhecerem, porque sempre que você fala do chair, as pessoas falam, mas o que é isso? Dançar com uma cadeira? Eu dançava quando eu era criança em volta da cadeira, né? Então é muito legal essa iniciativa de vocês, de estar fazendo essa troca, né? Esse diálogo aqui na internet. Bom, vou começar com uma polêmica. Eita! Você perguntou quem é Van? Eu vou dizer para você que eu não sei. Adoro essa resposta! Quando você me falou que ia começar, né, a gente ia começar por essa pergunta, eu fiquei pensando assim, que as pessoas às vezes falam assim, é difícil dizer falar da gente, quem a gente é. Eu não acho que seja difícil. Não, porque a gente, na verdade, a gente constrói uma imagem que é nossa, né? Então a gente fala, eu sou assim, assim e assado. Acontece que isso pode engessar a gente, pode deixar a gente meio Gabriela, sabe? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Então, eu costumo dizer que eu não sei. E aí eu me lembrei de uma frase da Alice no País das Maravilhas. Eu vou falar muito de livro aqui, porque eu sou a rata de livro, adoro. Eu também adoro. Tem um episódio no livro e no filme que alguém pergunta para ela, não me lembro se é o gato ou se é o chapeleiro, que pergunta para ela quem é ela. Ela diz assim, olha, de manhã eu até achava que eu sabia quem eu era, mas eu já mudei tanto ao longo do dia que agora eu não sei mais, né? Então, é muito por aí para mim. Eu me chamo Vanessa, né? Tá aí como Van, todo mundo me conhece como Van, mas meu nome é Vanessa e é o nome do arquétipo da borboleta. A gente vai falar de arquétipo aqui um pouquinho também, porque o Sagrado Feminino vai entrar nos arquétipos. A borboleta é o arquétipo ou o símbolo da mudança, né? Ela vem, passa pelo casulo e se transforma, né? Então, assim, já pelo meu nome, já é uma transformação, assim, ambulante o tempo todo. Então, eu acho que se eu for dizer quem eu sou, eu seria essa transformação, uma borboleta que está sempre mudando, querendo descobrir coisa nova. Eu entendo que a gente se conhecer é uma jornada que a gente leva a vida toda.
Então, eu não sei se eu vou terminar minha vida sabendo quem eu sou, mas eu sei que cada dia eu me conheço mais um pouquinho e busco um dia me conhecer completamente. Eu acho que não vai rolar não, mas eu tô nesse caminho. Mas essa pergunta é justamente por isso, né? Tem pessoas que conseguem responder, tem pessoas que não conseguem responder. E aí eu até falei, né? A gente até conversou sobre isso, porque de ter pelo menos essa pergunta, porque muita gente acha que precisa saber o que é. E muita gente fala o que é a partir do que faz e não do que é. Né? A gente sempre fala, meu nome é Cristiane, eu tenho tantos anos, faço isso, sou aquilo, né? Sim. Então eu falei, vamos manter pelo menos essa. Depois a gente entrega o papo e deixa o papo fluir, mas vamos fazer essa, porque muita gente tem essa dificuldade e acha que é só ela que tem essa dificuldade de saber o que é, né? E muitas vezes confunde o que pode ser e a busca de entender o que é para o que faz, né? Então, por isso que a gente começa com essa pergunta. Eu acho super importante, né? Porque o diálogo a gente começa dessa busca de saber o que é. E aí me remete a um outro livro que eu gosto muito, que é O Pequeno Príncipe. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, que ele, num dos planetas que ele chega, é o planeta do contador. E lá, num diálogo com o contador, ele diz que as pessoas não têm mais amigos porque as pessoas querem conhecer quanto o outro ganha, qual é a profissão, qual é o número da casa, é tudo muito codificado e ninguém pergunta assim, qual a sua cor preferida, né? O que você mais sente no seu dia, sabe? Perguntas que realmente identificariam a pessoa. E a gente vive nessa coisa, eu sou a Vanessa, instrutora de chair dance, tenho não sei quantos anos e isso é quem eu sou, não é como você falou, né? É o que eu faço. E não me define, não me limita. Exatamente. Né? É muito legal. E a gente queria saber, assim, um pouquinho, que a gente vem com esse tema do sagrado feminino, né? Quando que foi, assim, que você pensou em estudar? De onde que surgiu esse interesse por estudar, né? Essa questão do sagrado feminino? Como que funciona? É uma forma de se ver, é uma forma da gente pegar como se fosse um caminho e trilhar esse caminho para poder se entender um pouco melhor, né? Pelo que eu assim, religião, o que seria esse sagrado feminino? Eu queria que você começasse falando pra gente, só pra gente entender, porque a gente não viu nada, a gente não sabe nada. Ai, que bom! É um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que pouca gente conhece profundamente. Foi muito desvirtuado, porque muita gente levou muito para o lado da religião mesmo, de muitas regras, né? E aí acabou saindo um pouco da essência. Algumas pessoas dizem que é religião e ligam muito com as bruxas, com as wiccas, né? Religião wicca, que tem muitos rituais. Outras pessoas dizem que é uma filosofia de vida, né? Que você segue e aí você cultua a grande mãe, a grande deusa, né? Que é a mãe criadora de tudo. Para mim, é um caminho de autodescoberta, é uma jornada. É um resgate, na verdade, do nosso feminino que a gente perdeu, a sacralidade do nosso feminino, né? O ser deuses, eu até chamo as meninas de deusas, né? E a gente se identificar como esse sagrado, não o sagrado religioso, mas o sagrado que tem respeito, que tem honra, que se coloca em primeiro lugar, porque uma deusa se coloca em primeiro lugar e não coloca os outros, né? E na cultura patriarcal a gente aprende, enquanto mulher, a servir, a estar sempre a serviço do outro e não se colocar em primeiro lugar. E no sagrado feminino a gente se olha, a gente se conhece, a gente se percebe, a gente estuda os movimentos no nosso corpo, o nosso ciclo menstrual, como é que a gente muda, né? Nós somos cíclicas, nós não somos lineares, né? E a gente é obrigada, por exemplo, a trabalhar num tempo linear. A gente tem que trabalhar todos os dias, né? Se você tem um emprego formal, de tal hora a tal hora. Se você tiver no seu período pré-menstrual cheio de cólica, morrendo, com vontade de matar você tem que trabalhar do mesmo jeito, no mesmo horário, né? Segue um ritmo linear, que é o ritmo masculino. E as mulheres são cíclicas, elas são, né, circulares. A gente tem, e no sagrado feminino a gente aprende a perceber. Por exemplo, se eu estou na minha fase pré-menstrual, não é uma fase muito boa para eu colocar
projetos no mundo. Porque eu preciso ficar reclusa, eu preciso me perceber, eu quero ficar quietinha, né? A gente chama de TPM, de tempo para mim, eu preciso desse tempo. Né? E quando a menstruação vai embora, por exemplo, que a gente está na nossa fase de donzela, de lua crescente, a gente já está mais para o mundo, né? E a gente fica cheio de ideias. Nessa hora é hora de você colocar as coisas no mundo, as ideias. Então, o Sagrado Feminino trabalha muito com isso, com a sua autopercepção enquanto mulher sagrada. E esse sagrado de se respeitar, o seu tempo, o seu ciclo, as suas emoções, seus sentimentos. Para mim, o Sagrado Feminino acontece assim. Nossa, que legal! Eu tô tentando raciocinar aqui, pensando, né? Porque como a gente não conhece por onde que se dá. E como que a gente, por exemplo, se a gente fosse começar a estudar, a gente leria um livro, eu tenho uma instrutora que me ajuda a trabalhar isso, a me perceber. Eu acredito que o Sagrado Feminino chega até a gente por diversos caminhos, né? Já chegou aqui. Já chegou, né? Assim, o tempo exato, qual foi a primeira coisa, eu não consigo. Foi um conjunto de coisas, né? Eu estava passando por um processo, tinha passado por um processo muito difícil, em que tudo que eu conhecia, eu era religiosa, casada e 15 anos de casamento? Não lembro, já nem lembro mais, gente. Olha, as coisas perdem sentido, a gente nem lembra mais, meu Deus, caiu. E aí eu me separei, os meus filhos foram morar com o meu ex-marido, eu era muito religiosa, eu fui católica a minha vida inteira, cheia de regras, cheia de coisas, fui professora de teologia, um monte de coisa, e larguei, rompi com tudo e me vi sozinha, né? E tive que me reinventar. E isso foi muito bom, porque, por exemplo, quando eu falo em não me conhecer, eu percebi que eu tinha passado um período muito grande da minha vida sem ser eu, sendo que me ensinaram a ser o que, né, o casamento me ensinou a ser, o que a religião me ensinou a ser. E quando eu me vi sem nada disso, eu falei, gente, quem é a Vanessa? O que eu sou? Para onde que eu vou? Oi? Para as pessoas entenderem qual que é a sua idade. Eu vou fazer 50 agora em novembro. Não entendi. Vou fazer 50 agora em novembro. Passada! Olha. Mas eu acho que é isso, essa coisa, você tem uma coisa jovem, né? De juventude, e é isso que transmite de dentro pra fora. E olha a pele, gente! Gente, olha, Cris, isso que você falou é muito interessante, porque às vezes eu pego fotos minhas de 20 anos atrás, quando eu tinha 30 anos, eu falo, gente, eu acho que eu tinha 50 naquela época, agora eu tenho 30. Porque eu faço a mesma coisa. Porque parece que a gente tá vivendo, né? É quando a gente tá vivendo que a gente coloca pra fora, né? Quando a gente tá vivendo que isso transmite pros outros também, né? Não só a gente sente, né? Sim. Você vê que uma pessoa animada, sorridente, ela passa muito mais o dentro do que fora, né? As pessoas querem ficar perto. Não daria 50 anos. Apesar de eu achar que, tipo assim, a gente também tem essa questão, né? De que tem que ter uma cara de 50, tem que ter uma cara de 30, né? Graças a Deus, hoje isso está acabando, né? De pele, de coisa, porque, né, realmente é até estranho o que eu vou falar, né? Igual ninguém fala que eu tenho 39 anos, né? O pessoal fala assim, nossa, nunca quero dar 39 pra você. Mas é a questão, né, nem você mesmo falou, que quando eu via fotos minhas antes, né, eu acho que eu era amarga, eu não era eu, né? Então eu acho que o rosto, a pele transmite isso também. Sim. Quando a gente tá bem, né? Quando a gente tá bem dentro, fora transmite essa transmite, transborda. Porque o pessoal fala, nossa, que cara de sofrimento, né? O pessoal não fala, nossa, que cara de sofrimento. Nossa, você tá meio triste, tá com uma... né? Então eu fica horrível, a gente fica... A gente, quando a gente tá mal, nossa... É horrível, né? Mas aí eu fui fazer um curso de psicanálise em São Paulo. Vocês são de São Paulo, né? Sim. Então, eu fui
fazer um curso de psicanálise e espiritualidade em São Paulo. E aí abriu a minha mente completamente, que era uma espiritualidade que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, nunca tinha estudado na minha vida. E mais ou menos na mesma época, chegou a mim, não me lembro por quem, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que vocês já devem ter ouvido falar, Já não? ouvi falar? Eu já Já- li. Eu nunca Leu? mas já ouvi Eu falar. tô lendo. Na verdade, eu tô lendo. Tá aqui no celular. Eu li umas 3 vezes esse livro. Ele mudou a minha visão, assim, das coisas completamente. Primeiro que ele é baseado em contos, né? E eu adoro histórias, eu adoro contos. Então, eu cresci com dança e teatro, fiz teatro durante muito tempo. Então, eu adoro histórias, né? Assim, tudo que é voltado para a história eu gosto muito. E aí esse livro, ele explica o funcionamento da psique feminina através dos contos, né? Gente, tem os contos que você fica assim, isso sou eu, esse é o meu processo. Olha. E isso foi me transformando muito. Quando eu terminei de ler o livro, eu acompanhava uma menina na internet, a Júlia, que era guardiã do sagrado feminino, e aí eu fiz um curso com ela. Isso já foi perto da pandemia, eu acho que foi 2019 que eu comecei a fazer o curso, que eu estava terminando o curso de psicanálise, e aí eu comecei a fazer o curso de Sagrado Feminino, que a pessoa adora fazer um monte de curso, né? Mas para se entender, a gente tem que buscar, né? Conhecimento nunca é demais. Sim. E nesse curso, ela é psicanalista também, junguiana, eu sou apaixonada por Jung também. E aí, junto com o curso, a gente tinha análise, um ciclo de conversas com ela, né? E ela já trabalhava com as deusas, que eu falo, né? As imagens arquetípicas do feminino através das deusas, das mais diversas deusas. E a gente foi trabalhando com isso, com as deusas chamadas deusas escuras, que são tipo deusa Kali, Lilith, Hecate, que são deusas que o povo acha que é muito pesado, muito... E não é, na verdade, elas fazem a gente olhar para as nossas sombras. Elas são as sombras femininas que a gente não quer olhar, não quer ver, né? E eu fui olhar para tudo isso. E junto com esse processo, eu e uma amiga minha do curso de psicanálise, a Danila, ela também é taróloga, eu sou taróloga também, né? A gente joga tarô. E ela também, agora ela trabalha com floral e tal. A gente fundou um grupo, Deuses Urbanos. Eu tô até com a minha canequinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Das Deusas Urbanas. A gente tinha um grupo online. Que legal. Durante a pandemia, em que a gente fazia círculos virtuais, porque no Sagrado Feminino tem os círculos de mulheres, que são a gente se encontra, se reúne para conversar sobre os mais diversos assuntos. E normalmente tem uma deusa que norteia aquele assunto. Por exemplo, se a gente for falar de sensualidade, de sexualidade, vai ser Afrodite, que a gente vai estar ali, né, como exemplo, porque ela é deusa do amor, da beleza. Então a gente fazia esses encontros virtuais, era muito legal, né? Porque a gente trocava muita coisa, a gente aprendeu muito junto. Esse grupo durou 2 anos e até hoje eu tenho as meninas no grupo ainda, mas a gente não faz mais encontro. E aí eu fui me aprofundar e me tornei guardiã do Sagrado Feminino também, né? Ai, que legal. E nesses rituais, se chama rituais? Não. Pode chamar. Pode chamar. A gente fala mais de círculo de mulheres. Círculo de mulheres. Uhum. Ali, por exemplo, a Afrodite, né, que você falou, você vai falar, vai usar ela para se conhecer, para tomar pra gente esse jeito dela, Sim. a forma... Como que se aprofunda, assim? Você vai em busca da história dela, partindo da história dela, faz uma reflexão sobre a nossa? Como que seria, assim? Sim. Cada deusa, ela tem um aspecto do feminino, do nosso feminino. Por exemplo, a gente trabalhava muito com as 7 deusas gregas. Inclusive, eu estou montando, vai ser minha primeira mentoria online com as deusas gregas. Ai, com as 7 deusas do Chair Dance, com as 7 deusas, vocês estão sabendo aqui em primeira mão. Chair Dance com as 7 deusas. Tem muita gente falando tudo em primeira mão. A outra colega nossa, que a gente gravou com ela, agora há pouco, inclusive,
também, né, tirou o DRT dela, então ela também estava falando aqui pra gente. Que legal, muito Que legal. E aí, por exemplo, a Afrodite, ela dentro das sete deusas, ela é chamada de deusa alquímica, porque ela assume o papel de mãe, como de esposa, de amante, mas ela é livre, o amor dela é livre, ela se coloca em primeiro lugar também. Então a gente pega todas essas características que tem em Afrodite e conversa sobre isso e percebe o que a gente tem dela e como a gente pode ativar esse arquétipo na nossa vida, trazer para a nossa vida essas características que tem na deusa Afrodite, por exemplo, né? Ela é muito dona de si, é a minha deusa preferida, né? Ela é muito dona de si, ela é muito firme, ela tem um amor muito livre, né? Ela não se apega, apesar dela gostar de um relacionamento, ela não se apega, ela não tem dependência emocional. Então, assim, é muito interessante para a gente estudar. Quando a gente, por exemplo, quer falar das nossas sombras, dentro das sete deusas, a gente vai estudar Perséfone. Na história de Perséfone, Hades raptou Perséfone, que era filha da deusa Deméter, e levou ela para o reino dele, né, que seria o inferno. O inferno representa essas sombras. Sim. E aí ela ficou muito tempo lá naquele inferno e ela se tornou a rainha daquele lugar. E aí, na história, depois quando a mãe dela, resumindo, a mãe dela consegue resgatar ela, né, porque ela tinha sido raptada, ela tinha comido o romã, que era lá da terra de Hades. E toda vez que você come alguma coisa de quando você está no inferno, você não consegue sair mais de lá. Então ela fica 6 meses com a mãe na terra e 6 meses no inferno, né? É inferno pra gente ver, mas não é inferno, é no mundo subterrâneo de Hades. Sim. E olha que interessante como é que é a mitologia. Isso divide as estações. Primavera e verão é quando Perséfone está na terra com a mãe dela, que é a deusa da fertilidade, e quando ela volta para o submundo, vem outono e inverno, é quando a gente precisa ficar mais reclusa. E aí a mãe dela, que é Deméter, a deusa da natureza, a deusa da fertilidade, ela fica triste porque a filha dela não está lá e ela para de produzir. E a terra cai os frutos e fica mais fria. Ai, que interessante. Muito legal, Nossa, né? Muito legal. Muito legal. Nossa, bem muito interessante. E aí essa sua mentoria que você vai montar tem a ver com isso? Você vai fazer tipo coreografias? Sim, terão 7 coreografias baseadas na sensualidade de cada uma das deusas. Né? A deusa Hera é a deusa que é esposa, a Deméter é a deusa mãe. Então, as coreografias vão ser voltadas para a característica. E vai ter um teste também para a pessoa fazer o teste e saber qual é a deusa que sobressai nela. Né? Então, você vai saber. Nossa, muito E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, que embora eu tenha 3 filhos, eu tenho 3 filhos adotivos, já são adultos, já tenho um neto, já tenho 3 netos. Eu nunca me vi como uma mãe muito tradicional, sabe? Aquela mãe muito apegada, muito, né? Eu nunca me vi assim. Então eu sempre falava assim, gente, eu não tenho jeito para mãe. Eu sou aquela mãe que não tem muito jeito para mãe. E aí essa semana eu estava dando aula e estava ensinando a menina a fazer o Superman na cadeira, né? Sim. E tinha uma outra do outro lado, estavam 2 alunas. Ai, não vou botar mais esse brinco não, tá caindo. Vou tirar outra. Tava outra lá do outro lado fazendo outra coisa. E elas filmaram e me mandaram. E aí eu tô assim, com uma aqui na minha frente, ajudando a ela, que ela não sabia ficar no Superman ainda, e a outra lá. E eu tô lá, fulana, cuidado, bota essa perna. E segurando a outra, eu falei, gente, eu tô igual uma mãe, sabe? Que tem um monte de filho que fica falando assim o tempo todo. Eu falei, aí eu até fiz um story falando assim, o arquétipo de Deméter aqui agora, né? Que eu achava que eu não tinha, que é o arquétipo da mãe, né? Então, quando você conhece as deusas, você passa a entender, aqui nesse momento eu tô mais para essa deusa, naquele outro momento
eu tô mais para outro. E a gente passa a entender também que a gente tem múltiplos papéis na sociedade. Eu não posso ser mãe o tempo todo, eu não posso ser amante no sentido, né, de relacionamento o tempo todo, eu não posso ser filha o tempo todo, né, como a Perséfone é filha de Deméter. Então, a gente vai vendo essas nuances das deusas na nossa vida e nos nossos papéis sociais. É Mas, engraçado. desculpa, Pode falar. mas assim, deixa eu te perguntar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro de tudo isso, né? Você falou assim, eu acabei percebendo que, né, eu tava meio ali parecendo com uma deusa e tal. Dentro de tudo isso, você acaba vivendo realmente o tempo todo essas deusas e você fala, tô igual, tô alguma coisa assim, igual como se fosse uma religião mesmo. Ou Não. é só uma percepção? É só uma percepção, é uma base, né? Tem algumas pessoas, algumas linhas que seguem realmente, aí fazem vários rituais, várias coisas. Eu não sigo nesse sentido, eu sigo no sentido de ser imagens arquetípicas mesmo, são exemplos que a gente tem para a gente nortear, né? E aí, quando eu tenho alguma atitude, eu percebo, não como uma deusa, mas como arquétipo da mãe. É como se fosse E aí, por assim, exemplo, uma característica. Ai, nossa, eu isso, tô... isso. Tá. E Não a assim, gente. vamos por aí, eu sou uma deusa tal, Não, como você falou, né? não, Aí eu falo, nossa, sabe essas coisas meio ritualísticas? não, Eu só posso fazer aquilo que a deusa tal fazia. não. Até porque eu sou sagitariana, ninguém me manda, ninguém me segura, e eu não ia conseguir ficar presa em nada. Eu, por exemplo, eu tenho a minha deusa guia, que eu me identifico, que é a deusa Lilith. Eu tenho até o símbolo dela aqui, tô maquiado, não vai aparecer, tatuado aqui. Né? Ela é uma deusa negra, ela é uma deusa que algumas religiões é chamada de demônio, mas ela, pra gente, no Sagrado Feminino, ela é símbolo da liberdade. Ela é uma deusa muito antiga e uma deusa que não se submete a nada, que ninguém manda, né? Então, toda vez que eu acho que eu tô ficando muito boazinha, assim, muito bestinha, eu falo, não, gente, peraí, deixa eu lembrar da Lilith aqui, para eu lembrar que eu sou uma mulher poderosa, dona da minha vida e que eu faço o que eu quero. E a gente, por exemplo, eu vou para um date, né? Eu tô meio, não sei o que eu vou fazer. Aí eu vou pensar assim, Afrodite. Como é que Afrodite se comportaria? Se eu botar uma música aqui que me lembre Afrodite para eu me sentir poderosa, né, naquele momento, eu posso usar nesse sentido. Não que eu vá encarnar a deusa, mas que eu vou lembrar daquelas características para eu falar, aqui dá para eu fazer isso ou fazer aquilo, entendeu? Sim, sim. É como se fosse a gente aprender mesmo, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um curso, a gente não vai falar aquele curso, não vai fazer aquele curso exatamente como aquela pessoa fez, usando as mesmas palavras. Não, a gente vai adequar ao público, adequar a nossa realidade. É estilo isso. Sim. Né? Engraçado. Eu, inclusive. Pode falar. Inclusive, eu tenho um deck, estava até aqui, um baralho, né? Que é o baralho das deusas. E eu costumo tirar no final de semana ou no início da semana uma deusa. E cada deusa vem com um nome. Esses dias saiu a deusa Minerva, que é... eu nem sei onde eu coloquei. Tava... Só um minutinho, rapidinho, 2 segundos. Pegar, vai lá. Mas é uma coisa interessante, gostei. Porque a gente tem muito, né, desse mundo, né? E a gente custa aprender, né? Não, tem muito mesmo. Minhas deusas aqui. Tem as cartas e cada deusa... Mas quantas deusas tem mesmo? Olha, elas são infinitas. Assim, o trabalho, por exemplo, que eu vou fazer no Tché, eu vou fazer com as deusas gregas. Então, na mitologia grega, tem muitas deusas, mas tem as 7 principais que moravam lá no Olimpo, que eram as mais conhecidas. 7, aí você me vem com um leque. Não!
Mas é porque, assim, elas são infinitas, porque cada cultura, isso está falando de mitologia. Então, tem mitologia celta, nórdica, Ah, egípcia, romana. Então, cada uma tem as suas deusas. E às vezes a gente se identifica mais com um tipo de cultura ou outra, né? entendi. E aí, eu sei que saiu a deusa Minerva e ela falava assim, e vem sempre um texto sobre ela e uma poesia. Eu até gravei a poesia e postei nos stories, acho que foi anteontem. Falei assim, gente, isso era para mim, eu precisava ouvir isso hoje. Então, muitas vezes é um recado ali, né? Você tira uma carta e é um recado ali para você naquele momento, entendeu? O que eu achei interessante é que um tempo atrás, acho que foi umas 2 semanas atrás, eu também fiz um stories falando sobre os papéis, né? Que a gente tem muito papel na sociedade, igual você falou, né? Dos papéis, que a gente tem esses papéis. Só que a gente, eu acho que o maior problema é a gente tentar se encaixar num papel padrão, Sim. né? Que, exemplo, que é aquela mãe que sempre tá fazendo tudo por todo mundo, pela família toda e nunca faz nada para ela. Sim. Então, quando você falou isso, né? De você sabe que você é uma mãe do seu jeito, né? Então é interessante a gente falar sobre essa questão de temos papéis, mas como a gente vai direcionar esse papel é individual também, né? Como a gente vai seguir esse papel é individual também, né? Tem mãe que é mais, que quer ficar ali mais com o filho, que quer, né? Que tem um jeito diferente e tem uma outra mãe. Eu acho que a gente se bagunça muito porque se perde muito porque tem os mãe padrão. Né? Quando você fala das deusas, que você pode ser o que você quiser ser. Você vai pegar essa energia, digamos assim, delas e você vai usar o que mais parece com você e desenvolver isso da melhor forma. E não se colocar num padrão que tem que ser daquele jeito, né? Exatamente. Mas a gente vem de uma vertente antiga, né? De uma coisa assim, um padrão antigo, que muito antigamente, culturalmente falando, né? Era assim, né? Era a mulher que era casada, que não podia trabalhar fora, porque tinha o marido, tinha o filho, e tá tudo bem. Né? Tudo bem que eu acho que elas não eram muito felizes na vida, né? Mas tudo bem também. Né? É porque a gente não sabia, né, o outro lado, né? Quando a gente não sabe, a gente não tem uma referência, né? Certa. E eu achei muito legal isso, porque as deusas fazem com que a gente possa se encontrar sem padrão, né? Tipo, ir de acordo com o que a gente sente, o que a gente acha ali na hora. Cada uma com a sua personalidade. Sim. E como a gente fala que somos 10 mil deuses e todas elas são uma só, porque é a mulher, né? São as várias inúmeras facetas da mulher. Gera um autoconhecimento muito, muito grande, porque antes de existir a sociedade patriarcal, existia a sociedade matricêntrica, que não era matriarcal, porque a mulher não era a mulher mandando em tudo. A sociedade matricêntrica, homem e mulher são iguais, né? Partilham todas as coisas. Mas a mulher era vista como sagrada. Por quê? Por exemplo, não se sabia, não se conhecia o que era menstruação, por exemplo. E aí a mulher sangrava um monte de dia e não morria. Aí passava um tempo, saía um bebê de dentro da mulher. Disse, gente, isso é uma deusa, esse ser é sagrado. Olha, porque antes não se tinha conhecimento de que o homem tinha parte disso. Então a mulher era tida realmente como uma deusa e colocada num lugar especial. Depois, com o patriarcado, quando descobriram que o homem fazia parte e tal, eles encontraram um meio de dominar a mulher, né? Porque aí eles começaram a mandar, eles sabiam que sem eles não podia acontecer, né? Não podia gerar vida, né? E aí foi dando tudo isso que tá agora, então, né? Essa bagunça toda. Essa bagunça eu acho toda. que a gente tinha que continuar sendo deusas, né? Assim, porque não por tudo que a gente faz. Sim. E o sagrado feminino é esse resgate dessa volta, não no sentido de voltar ao que era antes, mas da gente se reconhecer como sagrada, né? Sim. E aí
Tem uns livros, tem esse livro aqui que é muito interessante, A Jornada da Heroína, que ele fala Tem a jornada do herói, você já deve ter ouvido falar, né? Que os livros e os filmes têm a jornada, mas essa jornada é baseada no homem. E nós, mulheres, será que a gente passa pelos mesmos passos que os homens passam? Não. E aí tem esse livro que ele fala do nosso afastamento, o quanto que a gente precisa se identificar com o masculino para poder conseguir as coisas no mundo, né? E a gente acaba se afastando da nossa essência para, por exemplo, para trabalhar, para ser reconhecida. Durante muito tempo a gente precisou fazer, né, como os homens fazem, porque tanto que aquilo que eu falei no início, a gente trabalha em linear, não trabalha ciclo. A gente não respeita o nosso tempo, a gente respeita o tempo linear, né? Então, a gente nem reconhece a nossa jornada, a gente não sabe nem pelo que a gente passa, né? E esse livro fala disso, desse afastamento que a gente tem com o feminino, como muitas vezes a gente até recusa, não gosta, não gosta de menstruar, não gosta de não sei o quê, é chato, né? A mulher é muito chata, aí gera uma briga entre mulher, eu prefiro ter amigo homem do que... Não tem essas coisas? Tem. Né? Essa rivalidade, né? Sim. Até porque a gente tem que passar por esse processo de se rever de novo, de saber o nosso lugar. Sim. Eu acho que, eu não sei se eu estou errada, se eu estiver errada, você me fala. Mas eu acho que trabalhar esse sagrado feminino é a gente rever, né? Porque isso já tinha, é a gente rever isso e colocar de uma forma mais leve, né? Porque fica tudo muito pesado. Fica muito pesado a gente carregar justamente pelo que você está falando. A gente vai sempre linear, a gente não espera, não, calma, agora eu tenho esse meu tempo, eu preciso, calma, me acalmar aqui, porque eu não tô bem, então agora eu melhorei, então agora eu vou pra cá. Então a gente não respeita isso. Então acho que esse sagrado feminino, ele ajuda a gente a voltar a se respeitar, né? E a gente aprender e entender esses novas coisas que vão acontecendo, né? Porque, como você disse no começo, que não dava para falar o que você era, porque você sempre estava em transformação, nós sempre estamos em transformações, a gente sempre tem que ir buscando, né? Eu era assim, agora eu sou um pouquinho melhor do que eu era. Agora eu abri essa janela para ver aquilo de uma outra forma. Agora abrir a outra. E isso vai fazendo com que a gente vai se entendendo e se colocando para fora, né? Porque muitas mulheres não se colocam para fora porque acham que não pode, não tem permissão. E a permissão muitas vezes vem da gente porque a gente aprende que não pode, né? Quando a gente fala de chair dance, por exemplo, não pode dançar, abrir a perna, colocar uma roupa que você tá com vontade de colocar, eu não posso. Eu passar a mão mais assim, eu tô me insinuando. Né? Eu acho que a questão das deusas fazem com que a gente se sente mais segura. Sim, eu posso fazer. Eu posso ser assim, eu posso ser assado, né? Então é muito interessante. Isso eu gostei muito. Eu não sabia, fiz de propósito para não saber. Bem-vinda! Muito legal. Depois você fala, me passa os livros, algumas coisas que você conhece em relação ao sagrado feminino para a gente colocar na descrição para as pessoas, para as outras mulheres também se reconhecerem também, ter esse outro lado, né? Porque aqui no Chair, no Pod Chair, a gente tenta fazer isso, né? Trazer várias pessoas e conversas também entre a gente para poder ajudar várias pessoas, porque a gente não tem um único olhar, né? Às vezes muitas mulheres vão se identificar com você, porque, nossa, o que é esse sagrado? Deixa eu ver. Até mesmo né? porque muitas estão perdidas. Sim, acaba sendo uma direção. Por mais que, como nós já passamos mais dos 30, vamos colocar assim, a gente tinha uma cultura, uma crença, né? Um ensinamento, tivemos, né? Então, assim, tudo foi paralisado. Então, essas mulheres, elas precisam se reconectar. E muitas delas estão perdidas, elas não sabem para onde ir, qual norte tomar, né? Então, nós estamos aqui, além de mostrar para todas elas a modalidade, mas antes de mostrar a modalidade, que todas nós passamos por esse processo quando nos conhecemos, assim, a modalidade, a gente teve transformação. Então, cada uma vai na transformação que se identificar melhor. Né? Que seja o sagrado feminino, que seja outro tipo de cultura, mas que se ache, que se encontre, tá? Porque
as mulheres estão realmente perdidas. Nós, né? Nós- Todas nós, né? Porque por mais que a gente busca a nossa intenção é sempre ajudar e acolher as mulheres e a gente conversar de uma forma sem competição, sem, eu sou melhor, eu sou... Não, né? Todo mundo tem que estar junto, a gente tem que estar junto, a gente vive por causa das outras pessoas também, né? A gente não tá sozinha. Então a ideia também é nos ajudar, né? Porque quando a gente cria o sagrado feminino, é uma coisa que eu tô adorando ouvir, que eu nunca vi mesmo, de verdade. Me interessei bastante. Porque é uma coisa que eu nunca ouvi. Se eu não tô aberta a ouvir, aí como é que eu vou aprender, né? Como é que eu vou entender que tem outras coisas, né? Então estamos juntas nisso. E é um processo muito, muito libertador, sabe? Assim, nossa, quem vive a vida toda dentro da religião, qualquer religião, isso não é normal, é comum na religião ter muitas regras, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. E isso vai te podando, né? Quando você sai desse lugar, você fala assim, gente, existe um mundo interno meu que eu não conhecia porque não me era permitido conhecer. E a sensualidade vai muito para esse lugar, né? Porque na maioria das religiões você tem que reprimir a sua sensualidade, né? Sim, e aí você tem que ser seu parceiro. E olhe lá, né? E olhe lá. Pois é. Então pode se abrir muito, né? Sim. Não é lugar. Pois é. E aí, quando eu estava nesse processo sagrado feminino, já estava um tempo, eu comecei a fazer pole primeiro, né? Eu sou instrutora de pole sensual também. E eu já estava um tempo no pole dance, eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa. Eu quero poder juntar alguma coisa com o sagrado feminino. Aí eu conheci o chair dance, eu falei, é isso que faltava. E aí, no chair dance, é muito sutil, né, o sagrado feminino. Eu não falo tanto nas aulas, eu vou falar nessa mentoria porque é específica, a pessoa vai procurar aquilo, mas nas aulas regulares eu não falo do sagrado feminino, mas eu falo do empoderamento, de autoconhecimento. A gente não faz exercício só de alongamento, de coreografia, a gente faz exercício de autoconhecimento nas minhas aulas, né, porque é o que eu gosto, é o que eu conheço, então sempre coloco uma coisinha ali diferente para as meninas pensarem, para fazerem diferente, né? E ali também é o sagrado feminino. Não precisa estar dito, né, que é o sagrado ou falar de deuses, porque às vezes também a pessoa não gosta. Mas a ideia de liberdade, de ser você mesma, de aceitar a sua sensualidade, isso tudo vem ali intrínseco, né, na coisa. E eu falo muito sobre a sensualidade como sendo uma expressão do seu amor próprio. Eu sempre falo isso. A sensualidade é você colocar para fora o tanto que você se ama. Porque, por exemplo, eu vejo um comercial de uma torta de morango. Não é só a torta de morango na Chapada. Eles vão fazer toda uma coisa e falar, caraca, aquela torta é gostosa. Eu quero aquela torta porque ela é gostosa. Então, eu tenho que me sentir gostosa. Eu tenho que me achar gostosa. Para as pessoas olharem e falarem, caraca, que mulher gostosa, né? Ou bonita, ou interessante, né? Então, a sensualidade é para mim primeiro. Para depois ser para o outro. Porque se eu quiser sensualizar para o outro sem estar me sentindo, não vai sair nada. Vai ser um teatro. Exato. Né? Também vai ser forçado, né? Vai ser forçado. E quando que o chair dance chega na sua vida? Ele chegou, primeiro foi o sagrado feminino ou primeiro foi o chair dance? Foi o sagrado feminino, né? Foi desde 2017, 18, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar, a conhecer o sagrado feminino. O chair dance foi ano passado, porque durante a pandemia, tem pouco tempo, eu comecei com o pole em 2020 ou 21, foi durante a pandemia, e eu fazia poliesporte. O poliesporte não tem muita sensualidade, né? É mais acrobacia, força e tal. Eu falei assim, não, gente, mas eu adoro uma coisa mais assim, né? Eu tenho que... E lá onde eu fazia não tinha policoreográfico, sensual, nada disso. E aí eu vi um curso da Grazi, primeiro. Aí eu fiz um curso de salto alto da Grazi, fiz um outro curso que é só de expressão, fiz um monte de curso da Grazi, fiz o do chair, e aí eu conheci a Letícia no Instagram. Eu falei, gente, e a didática da Letícia me encantou, sabe? Muito boa. Nossa, e
professora de formação, então a professora adora uma didática, né? Um plano de aula, umas coisas assim, né? Eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí fui fazer o curso, fiz no início de 2023, eu acho que foi. E aí eu comecei a dar aula mesmo em dezembro do ano, novembro, dezembro do ano passado. Né? Tem pouco tempo que eu tô dando aula. Mas assim, eu sempre fui da dança, eu cresci no jazz, né? Eu dava aula para criança pequena, no jazz e no teatro, fiz muito tempo de teatro. Então, assim, a arte tá comigo a vida toda. Nossa, muito legal. Nossa, adorei esse negócio. Gente, eu quero já todas as dicas desses livros aí. Porque eu adoro ler. Uma das coisas que eu adoro fazer é ler. Eu gosto muito. Agora, olha esse aqui. Olha esse. A dança e o sagrado feminino. Olha que legal. Nossa, esse é mais interessante ainda. Porque esse aqui, ele vem falar da dança através do tempo como ritual, né? Porque se você pegar as culturas antigas, sempre tem uma dança lá, alguma coisa ritualística, né? Então ele comecei a ler, né? Porque eu leio 3 livros ao mesmo tempo. E aí ele vai contando a história da dança ao longo do tempo e mostra as diversas culturas como aquela manifestação da dança. E o outro, que é muito bom, esse aqui, é o Poder da Dança. Olha, que legal. Esse aqui já fala de psicologia e dança. A psicologia da dança, como é que a dança influencia no nosso humor, né? Nas nossas capacidades cognitivas. É muito legal. Esses 2 aqui são os meus de agora, que eu estou estudando, que eu estou apaixonada por eles nesse momento. Ivan, e dentro de tudo isso, você acha que o Cher, ele revolucionou, além do sagrado feminismo, óbvio, mas ele revolucionou sua vida? Ah, sim. Olha, porque o Cher me fez resgatar uma coisa de muito antigamente, né? O sagrado feminino faz a gente olhar para esse lugar, para nossa criança lá interior, mas não só a criança ferida, que todo mundo fala, mas a criança alegre, que todo mundo foi, que tinha sonhos, que desejava um monte de coisa. E uma coisa que eu sempre falo olha para o que sua criança queria fazer, os desejos que ela tinha. O que ela desejava é o que vai te realizar hoje enquanto adulta, porque ela era pura, ela queria de verdade aquilo, não tinha ninguém que dizia. E o meu sonho era ser professora de dança, era, sabe, ser artista, ensinar, passar isso para as pessoas, e eu parei com isso, com o meu sonho, eu perdi meu sonho na minha vida, ao longo da minha vida. E eu achei que nunca mais eu ia ter esse sonho, né? Eu consegui realizar esse sonho de achar que nem existia mais. E aí, quando eu conheci o Cher Dance, eu falei, cara, eu não acredito, eu vou dar aula de dança. E aí eu falei, gente, foi o Cher Dance que me proporcionou resgatar. Hoje eu estou fazendo faculdade de dança. Né? Então era assim, era o sonho de adolescente, que eu falava, mãe, eu quero fazer faculdade de dança. Todo mundo falava pra mim, Vanessa, que faculdade de dança? Você vai ganhar o quê na vida fazendo faculdade de dança? Ninguém queria. Agora eu tô fazendo. E foi a partir do Cher Dance. Então, o Cher Dance me fez resgatar aquela Vanessa. Talvez por isso eu fico feliz, assim, com essa cara de criança, de novinha. Porque aquela Vanessa lá de trás, que gostava de dançar, que criava figurino, cenário dentro de casa, me arrumava toda, me produzia toda para dançar para as pessoas em casa. Aquela Vanessa está aqui hoje podendo colocar em prática isso através do Cher Dance. Nossa, né? E que legal, né? Porque você levou um tempo para fazer isso e a sua história e tudo que você trouxe aqui para gente, a sua experiência faz com que pessoas consigam, mulheres consigam fazer isso antes, né? Não se esquecer tanto, né? Porque eu acho que não sei se seria todo mundo, mas pelo que eu vejo, as meninas que eu conversei no Cher Dance, a gente, né, conseguiu se entender um pouco ali, todo mundo acaba meio que se unindo, se conectando por algum motivo parecido. Tem muito a ver com isso, né? De ter se esquecido, né? Então o Cher resgatou porque se esqueceu. Né? Eu vi, e não é uma coisa que não tava, né? O Cher, ele não traz uma coisa que não existia. Ele traz uma coisa que já existia e a gente esqueceu,
Sim. né? Uma coisa que já existia e a gente, de repente, nunca ativou. Porque É. alguém cortou, porque fomos fazer outras coisas, porque fomos seguir os papéis que são mais Sim. padronizados, Aham. né? Então a gente acaba sempre esquecendo. Sim. Então quando o Cher vem, ele vem pra, ó, você tem vida, você existe, você tem que Aham. continuar. Não é porque você vai dançar que você deixou de ser todas as outras coisas. Não, você vai Sim. ser todas as outras coisas que você quiser, mas você também vai ser a sua essência, né? O principal. Quando eu ouvi uma moça falar sobre isso, de que a gente ia conseguir. Ela usou o termo de. Como é que fala? É a sua profissão. Esse exemplo que você deu da criança. Ela falou: a sua profissão. Lembra lá quando você era pequeno? O que você fazia que é a sua essência, que é o que você gostaria de trabalhar? Sim. Ela usou esse termo. Sim. E eu me lembrei que quando eu era pequena, quando eu vi essa moça falando, e lembrei agora que você comentou, quando eu era pequena, eu adorava colocar todas as minhas bonecas, além de dançar o tempo todo, eu colocava todas as minhas bonecas assim, ó, uma do lado da outra, e eu ficava ensinando, ó, você não tá fazendo direito. Imitando a professora, alguém que eu via, você não tá fazendo direito. Por que isso, por que aquilo, não sei o quê. Eu sempre gostei de ensinar, né? Eu adoro ensinar a dança. Sim. Mas o principal é ensinar, né? Hoje em dia, ensinar e aprender. Né? Porque quando a gente é pequeno, a gente acha que sabe tudo. Né? E, de fato, se a gente fosse menos poldada, né? Menos poldado, a gente, não que a gente saberia de tudo, mas seria tudo mais leve, na minha percepção. Né? Porque a criança não pode isso, não pode aquilo, não pode. Aí a gente se perde. O que pode? Aí quando a gente tem um discernimento, quando a gente consegue pensar sozinha, aí a vida começa a acontecer, aí a gente começa a falar, ah, não, aquilo lá podia. Eu podia ser uma criança, me divertir, eu posso sair na rua e pular e dançar. Eu lembrei de outra coisa. Esses dias eu fui no mercado com meu marido de manhã, só que tava um som muito alto no estacionamento. Eu falei, nossa, o pessoal tá animado hoje. E a música, e começou a tocar uma música muito legal. Eu simplesmente comecei a dançar, me mexer no meio do estacionamento. E eu falei pra ele, gente, eu sempre tive vontade de me libertar em relação à opinião dos outros. E eu tô dançando no estacionamento. Aí o segurança deu uma olhadinha assim, eu nem liguei pra ele. Eu continuei andando e dançando. Porque o que eu tô fazendo demais? Eu tô me divertindo, eu só tô sendo eu. Então eu acho que a gente esquece isso e o Cher, ele resgata muito isso da gente. Além da sensualidade, além de todas as outras coisas, né? Como mulher, ele resgata essa criança também, que quer fazer tudo, né? Sim. Eu faço questão de falar para as meninas que eu comecei com pole com 46 para 47 anos, que eu comecei minha faculdade de dança que eu queria desde pequena com quase 50 anos, porque nunca é tarde para você fazer aquilo que você ama, que é o desejo do seu coração. Não é? Sim. E assim, eu acho que eu sempre falo também para as meninas, se a gente não tiver nesse mundo para inspirar outras mulheres, o que a gente está fazendo aqui, gente? A gente, ao longo da história, nossos ancestrais sofreram tanto, gente. Tanta gente morreu em fogueira, tanta gente foi podada, tanto que nós mulheres sofremos até hoje, né? Tantas mulheres hoje ainda são silenciadas, né? Ainda são mortas. Se a gente não tiver aqui, a gente que tem um pouco mais de liberdade, se não tiver aqui para segurar na mão da outra e falar, vem que eu te ajudo, a gente vai estar fazendo o quê nesse mundo, né? Não é para passear, só a gente passeia também, mas não é só para passear. Porque é muito interessante isso, porque eu sempre tive esse desejo, sempre. Inclusive, antes eu fazia reuniões aqui em casa, né? Fazia reuniões com mulheres e tal. E a única coisa que a gente falava assim, o que foi falado aqui, fica aqui, né? Porque a gente se libertava, né? E, consequentemente, uma acabava ajudando a outra, né? Com uma palavra, com uma história, com uma vivência, né? Então, uma acabava ajudando a outra. E sem julgamento, né? Sem apontamento. Então, assim, que são histórias, são dores, né? Então, são traumas. Então, muitas vezes, a gente se esquece disso. Sim. Que a gente sempre vai precisar do outro. Entendeu? Sim. Então, o Cher, ele veio, assim, eu falo que foi uma revolução na minha vida.
né? As pessoas falam assim, gente, mas eu até comentei com a outra colega que a gente gravou, que falaram assim, tem feitiço nesse chair? Me perguntaram, tem feitiço nesse chair? Eu não sei se tem. Eu só sei que ele realmente me revolucionou, né? E essas pessoas, porque assim, ele realmente remete isso, de você olhar para si, porque é só você ir à cadeira. Ah, mas o pole também é só você ir à barra? Ok, mas não sei. O chair é só você ir à cadeira ali, ou uma cama, ou um sofá, ou uma poltrona, qualquer outra coisa. Mas é você. É você que vai desenvolver, é você que vai transmitir. Então, eu acredito muito nisso. E é bem legal também, eu vou, né, complementar o que a Cris falou sobre esse sagrado feminismo que você está trazendo para nós. É essa vivência dessas deusas aí que, né, que a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor para estudar, para entender, até mesmo para transmitir para outras, porque realmente é algo maravilhoso, né? Então, eu sou suspeita pra falar. Mas eu tô falando assim, com as nossas palavras, que do pouquinho só que a gente tá aprendendo, entendeu? É algo que a gente tem que rever. E muitas vezes, que nem você falou, é as bruxas, não sei o quê. Mas o estudar a gente não quer. A gente só quer apontar, julgar, falar. Mas você não entende. Não entende. Entendeu? Você não tem tá por trás, você sai julgando. Então você sai apontando. A gente não tem noção de quanta força mulheres juntas têm, sabe? E é justamente por isso que foi tão silenciado, que querem dividir, que querem fomentar sempre essa coisa de rivalidade, porque mulher junta tem muita força. E a gente precisa resgatar isso. E para mim, uma aula de chair nada mais é do que um círculo de mulheres. Sim. Porque a gente está ali, está se ajudando. Eu estou ensinando, mas estou aprendendo também. Tem dia que eu vou para aula assim, cansada, ou tô mal, porque a gente está aqui rindo, feliz, mas todo mundo tem seu dia que não está se sentindo bonita, que não está se sentindo a síndrome da impostora bate, a gente acha que não sabe de nada, né? E aí você chega numa aula e uma aluna fala para você, nossa, eu precisava dessa aula hoje. Eu adoro vir para sua aula porque você está me ajudando bastante. Nossa, isso é tão gratificante, né? E elas não sabem quanto ajuda a gente também nesses momentos, né? Então, ali a troca, eu acho que a feitiçaria, a magia que existe no chair, é essa troca, né, do feminino, de nós ali, mulheres reunidas no espaço que é só nosso, que a gente pode ser a gente fala um monte de besteira. Eu fui dar uma aula de striptease, outro dia a gente ria, cara, demais, né? Porque fica com vergonha. Gente, liga não, fica com vergonha não. Vai ter vergonha do parceiro ali na hora. Então ali é um momento só nosso, só tá a gente. O que acontece ali fica ali, né? Então isso é muito gostoso. Exatamente, porque eu falo isso também por experiência, que nem sábado eu fiz um workshop, né, de chair. E você já fica tensa, não dormir, você não come, você fica nervosa, porque você vai transmitir aquilo que você sabe. E você vai mexer com pessoas, você vai mexer com sentimento, você vai mexer com emoções, você vai mexer, né, com vários fatores, né, da outra mulher, né. E tinha um rapaz até lá comigo também fazendo workshop. E então, mesmo assim, você fica tensa. Porque, né? Mesmo que você tenha ali um entendimento, uma técnica, uma coisa, você não quer passar isso. Você quer passar emoção, você quer passar o que realmente você vive, né? E depois você acaba, você fala, ufa, acabou, né? Mas o mais gostoso, o mais gratificante, que não tem preço, né? Tem valor, é o feedback que elas passam para você. Sabe? Nossa, atingiu foi muito mais do que as minhas expectativas. Eu achava que ia ser uma coisa, mas foi completamente outra, mas eu precisava, porque muitas vezes a gente quer algo, né? Mas não é o que você precisa. Então, exatamente. E quando você chega lá e fala assim, nossa, eu queria aquilo, mas eu precisava, era disso. Né? Então, isso é o mais gratificante. Eu falo que o chair tem esse feitiço aí. Tem, com certeza.
que eu acho legal também é que uma coisa que a gente, né, indo nessa mesma direção dessa rivalidade, e o Cher me trouxe também esse olhar, nossa, não precisa? A gente não precisa ficar com medo que a outra vai achar do nosso corpo, do que a outra vai achar do jeito que a gente está dançando na cadeira, a técnica, porque eu venho mais de danças que tem técnica, né? Então, balé clássico, por exemplo, é muita técnica, né? Não pode dobrar, é esticado, né? Então, primeira posição é a primeira posição. Então, eu venho disso, e quando eu vim para uma modalidade que eu podia fazer, que eu podia ser, eu fui vendo essa transformação. E aí, quando que eu comecei, né, a colocar na rede social e tal, foi até no TikTok, a moça começou a falar, nossa, eu gostei do chair dance, que foi até uma das minhas primeiras alunas, eu gostei do chair dance por causa de você, o jeito que você dançou. Aí, naquilo, eu falei, nossa, por causa de mim? Mas as pessoas não iam vir por causa da modalidade? Não, as pessoas não vão por causa na modalidade, por causa da modalidade. Ela vai por causa de você, o que você está passando. Né, o que a gente tem no nosso coração para fora. Ela falou, foi por causa de você que eu fiz, eu vi você fazendo, gostei, mas foi por causa de você. Eu falei, nossa, que legal que a gente está conseguindo chamar mulheres por causa de outras mulheres, né? Não por causa de uma coisa que ela faz, mas como ela faz isso, né? Como a gente consegue puxar elas pra gente e transmitir o chair dance também da forma que ele é ressignificado hoje também, na forma que a gente aprendeu isso também, né? O polidense, ele tem essa coisa também da irmandade, né? A gente diz que o poli parece um clã, né? Das meninas. Eu gostei muito do poli por conta disso, que eu chegava lá e ninguém julgava, a gente ajudava, até hoje ajuda. Eu já caí, já levei tombo de precisar levar ponto no poli, né? Assim, mas a gente vai e volta, continua e tá lá se ajudando umas às outras. Só que o poli é muito técnico ainda, você precisa ter muita atenção, muito cuidado para você não se machucar, para você não cair e tal. E o chair, ele é mais solto, é mais livre. E é mais fácil também, né? Tanto que eu falo para as meninas assim, tem vergonha de dança sensual, tem vergonha de sensualizar, começa pelo chair. Porque você tem um ponto de apoio ali, que é a cadeira, e você, numa aula, você já sai dançando alguma coisa. Porque você vai para o pole, às vezes, na primeira aula, você não consegue subir na barra. E você fica frustrada porque eu não consegui subir na barra, porque eu não tenho força para subir. No chair, você vai fazer uma imposição, você vai fazer uma pose lá que vai sair, né? Vai se soltando. Né? Então, e não é solto, por exemplo, se você for fazer um estileto, uma coisa assim, você não tem nada, não tem apoio, é só você ali. E o chair tem a cadeira. Deu ruim, para na pose. Fica na pose e respira. Né? Vira e volta. Vira e volta. E você faz pouca coisa, você já está dançando isso, aí você já se sente, nossa, eu sou gostosa, eu consegui dançar. Né? Tem isso, eu acho que é uma porta de entrada para liberação da sensualidade, né? Que é um poder que a gente tem também. A gente precisa falar da sensualidade como um poder feminino, no sentido não de manipulação do outro, não de seduzir o outro, mas sensualidade no sentido de liberação de quem você é, liberação do seu corpo para dançar, para fazer o que tem vontade, para se expressar, para se vestir do jeito que gosta, porque tem gente que não usa tal roupa, porque fica feio. Quando você se sente sensual, quando você gosta de você, você não vai se importar. Hoje eu tô toda tampada aqui e eu posso sentar ali e dançar assim, ou de pijama, que eu vou me sentir sensual do meu jeito, não precisa de uma lingerie. Sim. Sabe? Porque tá em mim, não tá na roupa que eu visto, né? Tá no que tem por dentro, não tá assim no meu corpo, se eu tô grande, se eu não tô, se eu tô gorda demais, se eu tô magra demais, se eu tô nova, se eu tô velha, não tá nisso. Tá aqui dentro, em como eu me sinto, como eu me expresso. Esse dia mesmo eu dancei com uma camisola tinha um ursinho. Tinha um ursinho assim na camisola. Tô nem aí, eu me senti poderosa. Sim, entendeu? Eu só botei uma meia luz assim pra ficar uma coisa mais, né? Mas assim, a camisola era um ursinho. E tá tudo bem. Eu tenho, você fala de camisola, eu tenho
macacão de pelúcia, de manga comprida, de dormir, né? E de touquinha de orelhinha, assim. Ele é muito quente. Como tá muito frio, outro dia eu tinha que treinar. Eu falei assim, não vou tirar a roupa, não. Tava eu treinando com aquele pijamão, assim, nossa. Mas, gente, vai assim mesmo. Também Não, mas é muito gostoso. É muito gostoso. E o chair, ele, além de quem faz outros tipos de dança, né? Que nem eu mesmo faço, danças de salão, várias danças. Então, me ajudou muito, 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 muito a me soltar, a gesticular, a tudo, tudo. Eu uso todos os movimentos que eu aprendi no chair, a liberdade que eu aprendi, eu uso na dança do salão, né? Então, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu uso para a vida, né? Eu falo para as meninas, tudo que você aprende aqui é para levar para a vida. Soltar em todos os sentidos, né? Aí, às vezes, eu pego, como eu falei, faço uns exercícios de improviso, de percepção musical, para elas irem saindo ali. Eu falei, gente, vocês estão muito presas, vamos soltar, vamos fazer umas coisas diferentes. Aí, para elas soltarem, eu falei, isso é para a vida, é para a gente levar para tudo que a gente for fazer, né? Colocar a nossa autenticidade no mundo, né? Eu acho que o que falta muito hoje é a pessoa ser autêntica, porque todo mundo quer imitar o outro, tá fazendo, você quer, e todo mundo faz aquilo igual, né? Então a gente precisa ser autêntica, só que para a gente ser autêntica, a gente precisa abrir mão das nossas amarras e aceitar a nossa vulnerabilidade. A gente precisa estar vulnerável, a gente precisa ter a possibilidade de errar, a gente precisa ter a possibilidade de não ser tão bom quanto a gente achava que era, estar vulnerável para a gente poder colocar para fora quem a gente é, senão a gente se esconde. Quando a gente não quer ser vulnerável, a gente se esconde, a gente não consegue ser quem a gente é. E o chair é esse lugar onde você pode ser você mesma, você pode estar vulnerável, você pode se mostrar, né? Ali seja no palco, seja em casa, seja dançando para uma pessoa, para uma plateia, você pode se mostrar, você pode ser você ali, né? Com certeza. Van, foi muito bom conversar com você. Eu não conhecia de verdade, eu já tinha escutado falar, mas eu não sabia o que era, entendeu? Como trabalhava, enfim. E aí quando você veio com esse tema, né, e a gente conversou um pouquinho para ver que tema que a gente ia falar, eu gostei muito. Então depois eu vou pedir para você me deixar o nome dos livros para eu colocar aqui, né? Porque a nossa intenção do PodChair é ajudar outras mulheres. Eu tenho certeza que os livros e você, né, vai ajudar outras mulheres também com essa metodologia aí que você tá, né, montando, que você vai colocar aí pra gente. A gente vai deixar todas as suas informações aqui na descrição, né, para quem quiser te procurar, quem quiser, porque nós somos pessoas que também temos que ter identificação, né? Então muitas mulheres se identificam com umas, outras nem tanto. Então por isso que a gente traz essa diversidade de mulheres, né? Porque somos diferentes, mas estamos juntas para se fortalecer, né? E o Sagrado Feminino faz isso também, pelo que eu entendi, é justamente isso também, a gente se fortalecer e se reconhecer. Então eu queria muito te agradecer por você, né, pela sua disponibilidade, né, pelo seu jeito, né, no seu Instagram mesmo. Por isso que a questão de, nossa, não parece que ela tem 50 anos, né? Porque o jeito, você é super animada, super pra cima. E isso contagia. E a gente precisa de mulheres assim, animadas. Quem diz que mulher não pode ser animada? Tem que ser séria, tem que a sensualidade tá na seriedade. Não, né? Então isso é muito legal, você passa isso é muito gostoso. Quero te agradecer muito, de verdade. Para mim foi uma surpresa muito grande. Tudo. A idade, o jeito, tudo. Esse tema, né, polêmico, né, mas necessário e um aprendizado maravilhoso. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz e curiosa, né, pra saber mais. Porque aprendizado, conhecimento nunca é demais, né? E parabéns pela sua iniciativa.
Parabéns por você não deixar a idade, porque idade é número, né? Idade é número. Não deixar a idade te paralisar, né? Pelo contrário, ela te motivou, né? Porque você teve vários outros ensinamentos aí no decorrer da sua vida, nesse pouco tempo, né? Que te falou, meu Deus, bem mulher. Né? Resgatou isso. É maravilhoso. Eu acredito muito, muito. Espero muito que esse vídeo alcance muitas mulheres que se identifiquem com isso e que percebam que nunca é tarde para estudar, para amar, para se amar, principalmente. Né? Para dançar. Então, assim, que possam resgatar isso, né? Porque esse é o nosso intuito, né, Cris? Esse é o nosso intuito aqui de estar alcançando, porque mulheres e mais mulheres, assim como o Cher e agora o Sagrado Feminismo está nos alcançando. Então, eu quero muito te agradecer e te parabenizar por isso. Obrigada, meninas. Estou muito feliz, uma honra estar aqui com vocês. Foi muito bom, muito gostoso. Fazia tempo que eu não falava do Sagrado Feminino assim, né? Porque eu fico trabalhando no Cher e não falo muito abertamente. Agora, com a mentoria das deusas, que eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, para mim foi muito gratificante. Eu acho que quando a coisa é boa, a gente fica com essa coisa de curiosidade, de querer saber mais, né? E é um universo incrível. A gente falou mais voltado para a dança, mas tendo conhecimento do funcionamento dos órgãos, de menstruação, tem uma gama muito grande de coisas para alimentação, um monte de coisa, muita coisa. Lua, ciclo lunar, é muita coisa mesmo para aprender. E o que vocês precisarem, que vocês tiverem vontade de saber, quiserem indicação, pode me perguntar, pode mandar mensagem que eu mando para vocês. Vocês são lindas, maravilhosas. Muito bom conhecer vocês, estar aqui com vocês. Gente, eu adoro estar com mulher, é uma delícia, né? Quando a gente pode se... Quando a gente vê esse caminho de como estar com outras mulheres, é muito bom. Que a gente pode ser livre. E não tem nem mais nem menos, né? Que a gente é livre. Que a gente tem que se unir. Parabéns pelo trabalho de vocês, está muito, muito lindo, muito gostoso olhar. Eu estava assistindo hoje a da Grazi, que eu não tinha conseguido assistir ainda, né? Muito legal, gostei bastante. Ela é maravilhosa também, né, gente? Ela e a Letícia, assim, eu fico babando. Eu não pude ir no workshop que vocês fizeram, né? Que estavam elas duas, né? E eu falei assim, gente, eu não consegui ir. Ali foi algo surreal, acho que na vida foi algo, nós nos conhecemos. Que legal. Então, porque foi 3 dias que eu falo que foi os 3 dias da minha vida, né? Então, foi uma imersão, assim, que realmente foi onde eu me encontrei, eu me reconectei, assim, foi algo realmente muito mais que uma terapia, muito mais que um tratamento, foi realmente algo maravilhoso. Ai, me faz vontade! Mas ela vai fazer mais. Ela vai fazer mais, quem sabe? Você não vem pra cá, a gente se tem que programar pra ir. Não, casa pra ficar você já tem. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Foi muito gostoso o papo. Pena que tem que acabar, né? Se eu pudesse ficar conversando aqui até amanhã. Tem hora, né? Tchau. Então é isso. Que vocês precisarem, tô aqui, tá bom? Você também, se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. Tá. Um beijo. Tchau. Tchau. Fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.